Nós somos essa igreja. Embora o lugar seja novo, a gente precisa lembrar que nós vamos continuar sendo a mesma igreja. Nós vamos continuar sendo a mesma igreja. Tem algumas frases que as pessoas citam e elas simplesmente elas citam por citar e elas não pensam. Por exemplo, o pessoal diz: cuidado com as crenças antigas, você tem que se libertar das crenças antigas. Tem algumas crenças antigas que a gente tem que libertar, que a gente tem que esquecer, mas tem muitas crenças que a gente tem que reafirmar, tem muitas crenças que a gente tem que voltar a colocar em prática. Tem coisas novas que a gente tem que abandonar, tem coisas novas que a gente tem que estabelecer. Deixa eu falar uma coisa: nós cremos que essa igreja está num lugar novo, mas nós vamos continuar sendo a mesma igreja, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Nós somos essa igreja que ama gente, essa igreja que ama pessoas. Nós não abrimos mão disso, porque esse é o maior mandamento que Deus nos deu. Indagado, eles pegam Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus fala: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, igual a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente é essa igreja que ama a gente, que ama a Deus, porque amamos a Deus, porque amamos a Deus, porque amamos a Deus. Esse amor de Deus, quando a gente entende o amor de Deus, a gente começa a amar pessoas. Nós somos essa igreja que acredita que Deus primeiramente nos ama. Deus não é contra você. Romanos capítulo 8 diz lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tem uma coisa que eu afirmo para a minha vida, tá certo? Não posso dizer que todos os dias, mas constantemente eu abro a minha boca, eu digo assim: Deus é por mim, Deus é por mim, Deus é por mim, Deus me ama, Deus não pensa mal a respeito da minha vida, da sua vida. O profeta falando a respeito dessa natureza de Deus, profeta Jeremias, e ele abre a boca, profetiza, e ele falando em nome de Deus, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho de vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho de vocês. Às vezes a gente acha que a gente sabe sobre nós mesmos, às vezes a gente acha que sabe sobre o outro. Acha nada, gente. Às vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra a respeito de nós mesmos, muitas vezes a gente erra a respeito de outras pessoas, mas Deus diz assim, Mateus: eu é que sei. E se Deus diz assim: eu é que sei, cara, é porque Ele sabe. E Ele diz assim: eu é que sei que pensamento tenho de vocês, pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento de dar para vocês um futuro maravilhoso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando a respeito do amor de Deus, ele diz assim: ei, estejam arraigados, estejam alicerçados nesse amor que foge todo e qualquer entendimento. O apóstolo Paulo diz: esse amor que foge todo e qualquer entendimento. O amor de Deus a gente não consegue entender. O apóstolo Paulo diz assim: que esse amor de Deus é grande, que esse amor de Deus é profundo, que esse amor de Deus é largo, que esse amor de Deus é grande. Nós somos uma igreja que acredita que Deus nos ama, Deus ama a sua vida, Deus não é contra você, Deus não espera você cair, Deus não deseja que você erre, Deus não é o Deus que quer que você erre e depois que você erra, você venha de joelho para Ele. Eu não acredito que Deus trata. Tem muita gente com uma crença errada, dizendo que Deus chama pela dor. Deus não chama pela dor. Deus não quer que o ser humano ele sofra. Deus não quer que você erre. Deus quer que você acerte mais. Deus torce pela minha vida, Deus torce pela sua vida. Nós somos uma igreja que acredita que Deus me ama, Deus nos ama, Deus não é contra a nossa vida, Deus é a favor da nossa vida.
seja a favor da nossa vida. E a gente precisa estar cheio desse amor de Deus, e porque nós estamos cheios do amor de Deus, a gente começa a amar a gente. É diferente quando nós estamos cheios do amor de Deus. É diferente, pessoal. Porque quando nós estamos cheios do amor de Deus, o amor humano, ele cobra. Por mais que ele seja belo entre casais, por mais que ele seja belo entre pais e filhos, por mais que ele seja belo e ele existe entre amigos, mas o amor humano é falho, porque quer queira, quer não, quando a gente coloca o amor humano, sempre existe uma cobrança, consciente ou inconsciente, sempre existe algo que em troca que eu quero. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus nos ama e Ele não quer nada em troca. Agora, uma igreja que acredita, que é cheia do amor de Deus, vai olhar na perspectiva do amor de Deus. E quando eu olho na perspectiva, na lente do amor de Deus, eu vou ter mais misericórdia das pessoas, eu vou entender mais as pessoas, eu vou compreender mais as pessoas, eu vou ter mais paciência com as pessoas. Quando a gente olha na perspectiva do amor de Deus, a gente vai encontrar coisa boa na vida das pessoas. Eu acredito nesse Deus que sempre enxerga coisa boa na minha vida e na sua vida. Por isso que ele entrou na casa de Zaqueu, onde todo mundo criticava. Por isso que ele saiu e abriu a sua agenda e foi conversar com a mulher dita por todo mundo: essa mulher não presta, já casou 5 vezes, está vivendo com outro homem, o problema é ela. E Jesus abre a agenda e vai conversar com aquela mulher. Todo mundo estava criticando uma mulher que estava lavando os pés dele e chorando, e o pessoal dizendo assim: se ele é profeta, ele não percebe que essa mulher é adúltera. Jesus enxergava coisa boa naquela vida. Todo mundo queria condenar uma mulher e apedrejar uma mulher. Jesus olha para ela e diz: os teus pecados estão perdoados. E por causa do amor de Deus, a vida daquela mulher foi transformada. Eu louvo a Deus pelo um Deus que na genealogia do filho dele tem uma prostituta chamada Raabe, tem uma mulher de programa chamada Tamar, tem mulheres, tem homens que foram imperfeitos. Esse Deus que ama a minha vida, que ama a tua vida, que acredita na minha vida, nós somos essa igreja e nós não vamos abrir mão de amar pessoas. Não vamos abrir mão de amar pessoas. Me lembro muito bem quando a gente começou a trabalhar nas unidades prisionais. Naquela época a gente já estava investindo mais de 300 mil nas unidades prisionais. Mas eu me lembro dos primeiros investimentos que a gente fez lá. Mudamos celas, colocamos ar-condicionado, colocamos som. Tem gente agora assistindo, tem internos agora assistindo. Reformamos uma sala, preparamos uma sala maravilhosa para os policiais penais. Quando a gente estava ali, eu anunciei na igreja o investimento. Na época, mais de 200 mil, hoje mais de 300 mil. E uma pessoa mandou uma mensagem para mim, assim: o que é que a igreja está investindo tanto dinheiro nesse povo? Eu disse assim: porque Jesus Cristo faria a mesma coisa. Porque Jesus Cristo faria a mesma coisa. A gente precisa, meu irmão, ler mais a Bíblia. Sinara, a gente precisa entender que Deus ordena a gente cuidar do órfão, Deus ordena a gente cuidar da viúva que precisa, Deus ordena a gente cuidar do estrangeiro, Deus ordena a gente cuidar do pobre, Deus ordena a gente cuidar dos que estão presos. Já pensou se a gente decide amar? Já pensou se a gente decide ser uma igreja que ama todas as pessoas? Todas as pessoas. A gente não vai se assustar com o passado de uma pessoa. A gente não vai se assustar com o que a pessoa fez. A gente não vai tomar um susto. Eu não me assusto mais. Deixa eu confessar uma coisa para você. Não queria contar, mas não tem problema nenhum. Eu estava numa unidade prisional, na unidade feminina, e eu fui umas 2 semanas atrás lá, e assim que eu fui orar por aquelas mulheres, e quando eu saí,
Uma mulher chegou para mim, uma interna chegou para mim correndo e disse: pastor, ora por mim, ora por mim. E disse: será que Deus me ama? Será que tem jeito para a minha vida? E ela disse assim: eu cometi uma coisa grave, eu matei minha mãe, matei minha filha, será que tem jeito para mim? Eu olhei nos olhos dela, eu disse assim: não existe pecado maior do que o amor de Deus, e não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa apagar. Se agarre com o amor de Deus, com a graça de Deus, não é porque você merece, é com a graça e com o amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanta acusação, às vezes as pessoas, elas ficam maquinando e elas ficam oprimidas. Uma das coisas que Satanás faz muito bem é acusar, mas a Bíblia diz que existe um Deus que me ama, e Ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei o que é que a religião diz, eu não sei o que as pessoas falam a respeito de você, eu não sei o que você pensa de você, mas eu vim hoje dizer que nós somos essa igreja e vamos pregar cada vez mais o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, é a misericórdia que triunfa sobre o juízo, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Você pode dar glória a Deus pelo amor de Deus. Essa igreja que ama, a gente ama mesmo. Essa igreja que acredita, que prega e vive a graça de Deus. Vive a graça de Deus. Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. No livro, continuando, pela graça sois salvos, assim: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Livro de Romanos capítulo 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que entregou o seu Filho não nos dará graciosamente todas as coisas? Ele nos dá pela graça. Ah, meu irmão, eu posso orar, não vai aumentar o amor de Deus por você. Eu vou ler mais a Bíblia. Para quê? Para você praticar, fantástico. Não para Deus me amar mais. Deus não vai te amar mais. Ah, pastor, eu estou precisando de um negócio da semana aí, e eu vim para o culto hoje. Eu tenho impressão que Deus vai dizer o seguinte: ah, se você veio para o culto hoje, então eu vou liberar aquele negócio. Deus não vai te amar mais por causa disso. Glória a Deus, porque nós amamos. Ou lemos a Bíblia, glória a Deus. A gente precisa orar mais, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa estar na igreja, a gente precisa disso. Mas de uma coisa, meu irmão, Deus me ama pela graça dele. Deus olha para a minha vida e diz: não é pelo aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, porque se fosse assim, meu irmão, aí Deus tinha os queridinhos dele. Você não é queridinho de Deus, não. Não existe queridinho de Deus não, pastor. Eu tenho a impressão que o senhor é um queridinho de Deus, né? Das maiores experiências que eu tive, olha, gente, que eu já tenho uma caminhada com Deus há muito tempo, mas uma das maiores experiências que eu tive com Deus, uns 8, 7 anos atrás, primeira vez que eu fui pregar no presídio, e a gente colocou, foi no presídio feminino, e ali tinham 300 mulheres, a gente montou o som, começamos a cantar, e aí depois eu ia pregar, e quando eu estava vendo aquelas mulheres pregando, e o pessoal cantando, o Espírito Santo chegou assim para mim, e diz assim: Costa Neto, você sabe qual é a diferença sua para elas? Você sabe qual é a diferença sua para elas? Nenhuma. O mesmo amor que eu tenho por você, é o mesmo amor que eu tenho por elas.
Você foi alcançado pela graça, como elas precisam também da graça. Você precisa da graça de Deus, você precisa da graça de Deus, você precisa da graça de Deus, você precisa da graça de Deus. Será, pastor, que Deus me escuta? Vai para a presença dEle, porque justamente você não merece. Senhor, eu estou indo para a tua presença, eu não mereço, e porque eu não mereço, eu vim aqui para a tua presença pedir misericórdia. Senhor, meu Deus, quando eu olho para a minha vida, eu vejo um bocado de erro, e é porque eu tenho um bocado de erro que eu venho para a tua presença pedir misericórdia. Senhor, meu Deus, quando eu olho para mim, eu vejo a minha vida um bocado de defeito, é porque eu tenho cheio de defeito que eu venho para a tua presença pedir misericórdia. Senhor, porque eu não mereço. Senhor, abençoa o meu trabalho, eu não mereço, Senhor Pai, mas abençoa a minha casa. Eu não mereço, Senhor, mas me dá saúde. Eu não mereço, Senhor, mas me ajuda a passar nesse teste. Eu não mereço, Senhor, mas me ajuda a encontrar um emprego. Eu não mereço, Senhor, meu Deus, eu não mereço, mas eu venho aqui bater na tua porta, dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, estende a tua mão. A gente precisa crer, meu irmão, a graça de Deus. A gente precisa crer na graça de Deus, e a graça de Deus não tem vírgula. Deus te ama mais, não tem mais não. Deus te ama mais, porta, não tem. Mas, sim, não tem. Não tem, meu irmão. Deus te ama porque Deus te ama. Deus é cheio de graça porque Ele é cheio de graça. E não muda. Deus não muda. Não muda. Somos essa igreja que acredita na graça, que prega a graça, que acredita que é a graça que salva, é a graça que transforma, é a bondade de Deus que transforma. Você pode chegar aqui, bem-vindo, e a gente crê que quem vai mudar você é o Espírito Santo, quem vai tocar você é a palavra de Deus, quem vai mudar a sua vida se chama Espírito de Deus. Glória a Deus. Somos essa igreja que ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Eu acredito, meu irmão, que quem transforma uma pessoa é a palavra de Deus. Salmo número 1 diz lá: cuidado, cuidado, cuidado com quem você senta, cuidado com onde você anda, cuidado do que você conversa. Mas ele diz ali: mas aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor, será como um ribeiro de água. Diz que as folhas não vão ficar secas, vai ter fruto. E eu amo o Salmo número 1, que diz assim: tudo que essa pessoa que medita na palavra de Deus, que acredita na palavra de Deus, tudo que ele faz vai prosperar. Vai prosperar. A palavra de Deus é espada, fala para o teu coração. Nós cremos na palavra de Deus. Ah, meu irmão, nós somos uma igreja que acredita que quem transforma é a palavra de Deus. Não é uma palestra, não é um discurso. O que vai mudar você é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, coloca a palavra de Deus em prática. Ei, acredita. A Bíblia fala que Jesus diz que tudo vai passar, mas nem um tio, nem uma vírgula da palavra de Deus vai passar, tudo vai se cumprir. Declara a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, guarda no teu coração a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer você mais sábio, é a palavra de Deus que vai fazer você mais sensata, é a palavra de Deus que vai colocar você no eixo, é a palavra de Deus. Ei, aconselhe as pessoas pela
palavra de Deus. Encoraje as pessoas pela palavra de Deus, e fala a respeito da palavra de Deus, ensina as pessoas pela palavra de Deus, encoraje as pessoas a meditarem, acreditarem na palavra de Deus. Essa palavra não precisa no sentido de ser revisada. Essa palavra é perfeita, ela foi escrita, ela está determinada. Eu creio no poder da palavra de Deus, e nós vamos ser essa igreja que prega a palavra, que crê na palavra, que professa a palavra, que direciona as pessoas pela palavra, que ama a palavra e que crê no poder da palavra de Deus. Somos essa igreja que ama o Espírito Santo. Que ama o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9, eu vou ler só alguns textos, 9, 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9, 10 e 11, diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o espírito, os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu amo esse texto, porque esse texto diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais você experimentou o que Deus tem para você. Só uma irmã que entendeu ali. Ela pegou. Eu vou dizer para você: você ainda não viu, você ainda não sentiu, você ainda não ouviu o que Deus tem para a tua vida. E aí ele diz, e aí a glória vai ser maior. Pastor, como é que eu vejo o que eu ainda não vi? O que é que eu escuto o que eu ainda não escutei? O que é que eu vou experimentar o que eu não experimentei? Quando é que isso vai acontecer? A Bíblia diz: é o Espírito Santo que vai fazer para você. Ei, você ainda não viu, mas pelo Espírito você vai começar a ver. Você ainda não ouviu, mas você vai começar a ouvir. Você ainda não experimentou. Tem coisa maravilhosa de Deus, que Deus diz assim: eu quero te dar, ame meu Espírito, eu quero te dar, seja cheio do meu Espírito, eu quero abençoar você, seja cheio do meu Espírito. Aliança passada, os caminhos de Deus eram mais altos que os nossos caminhos. Aliança passada, os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. Na nova aliança, quando Jesus Cristo veio, quando Ele subiu, Ele liberou o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo de Deus nós entendemos os caminhos de Deus, nós entendemos os pensamentos de Deus, nós podemos saber o que é que Deus pensa, o que é que Deus fala. O Espírito Santo não é chamado como a terceira pessoa. Não tem na Bíblia que o Espírito Santo é a terceira, que o Pai é a primeiro, que o Filho é a segundo. Pessoal do Fortaleza, tem alguém aqui? Ei, não, sério. Ei, gente, vem cá, o legal era ter sido campeão, não é? Vice, ninguém gosta de vice, quanto mais terceiro lugar. Aí estão chamando o Espírito Santo como terceiro lugar. Ele não é terceiro não, meu irmão. Ele é único. Só existe um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Se ele fosse terceiro, ele não daria vida a uma mulher virgem. Se ele fosse terceiro, ele não teria poder de fazer com que o próprio Filho de Deus viesse à terra. Foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria e fez com que o Filho de Deus entrasse na terra. Se ele fosse terceiro, meu irmão, ele não iria ungir Jesus. Jesus só fez aquilo que ele fez porque o Espírito de Deus desceu sobre Jesus ali no batismo. Se ele fosse terceiro, Jesus Cristo precisaria continuar na terra. Ah, meu irmão, não existe 1, 2 e 3 no céu, só existe um, o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Se ele fosse terceiro, meu irmão, Jesus não confiaria a transformação do ser humano. Eu e você, nós somos transformados, porque sobre a minha vida e sobre a sua vida desceu o Espírito de Deus. Você só é conhecido por Deus porque você tem o Espírito do próprio Deus. Você e eu somos chamados de filho por causa do Espírito de Deus. Quem diz Pai, 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 só pode ser pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus, se ele fosse o terceiro. Jesus Cristo ainda estaria ali no túmulo, mas o Espírito de Deus ressuscitou o Senhor Jesus. E o mesmo Espírito está na minha vida e na sua vida. É o mesmo Espírito de vida. Ei, eu e você, nós carregamos a maior riqueza. Nós carregamos o Espírito de Deus. Ame o Espírito Santo. Zele pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina sobre Jesus. Espírito Santo, me ensina sobre o Pai. Espírito Santo, como é que está escrito aqui? Eu não estou entendendo nada, o senhor pode explicar para mim. Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, me guie. Ei, gente, como é que na prática funciona? O Salmo 25, verso 12. Quem teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir, e na prosperidade repousará a sua alma. Como é que funcionou isso na prática? O Espírito Santo, meu irmão. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve andar, e sobre as minhas mãos você vai ser guiado. Como é que isso acontece na prática? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu declaro o poder do Espírito sobre a sua vida. Eu declaro o Espírito de vida sobre a sua vida. Eu declaro o Espírito Santo trazendo saúde. Eu declaro o Espírito Santo revelando Jesus. Eu declaro o Espírito Santo revelando que você é amado. Eu declaro dentro das unidades prisionais libertando você. Toda opressão maligna, toda opressão satânica, todo pacto maligno seja quebrado no poder que é o Espírito Santo. Toda mentalidade do mal seja anulada pelo poder do Espírito Santo. Sobre você repousa o Espírito Santo. Eu quero declarar libertação dentro das unidades prisionais. Eu quero declarar libertação em cada casa. Eu quero declarar sobre você por causa do Espírito Santo. Ame o Espírito Santo, ame o Espírito Santo. Quero andar com o Espírito Santo, quero viver cheio do Espírito Santo. Ei, fale com o Espírito Santo, clame o Espírito Santo. Pode dar glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus enquanto eu bebo água. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória, dá glória. Somos essa igreja, vamos continuar sendo essa igreja.
e gente transformada. E gente transformada. Gente que experimenta um novo nascimento. Ah, seja bem-vindo, CC Videira. Seja bem-vindo você, online. A gente tem uma proposta para você. Você experimentar um novo nascimento. Ah, gente, não tenho medo de dizer, mas seria perder nosso tempo. Perder nosso tempo. Quanto foi investido aqui nesse lugar? Ainda tem mais coisa para fazer. Mais de 3 milhões. 3 pessoas deram glória a Deus. Vale a pena. Sabe por quê? Porque a gente está tratando de salvação eterna. Uma pessoa transformada, Júnior, é uma casa transformada. Um adolescente, um jovem transformado. É uma faculdade, é um colégio transformado, é uma casa transformada, é um destino transformado. Vale a pena, meu irmão. Um adolescente transformado é uma pessoa que vai se livrar da pornografia. Um jovem transformado é uma pessoa que vai esperar em Deus. Um homem transformado é um pai melhor. Uma mulher transformada é uma profissional melhor, é uma mãe melhor, é uma vizinha melhor, é uma amiga melhor. Somos uma igreja que prega gente transformada, gente que dá bom testemunho, não pelo nosso esforço, mas pela presença do Espírito Santo, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, por causa da presença dEle. Vale a pena, meu irmão. Eu vou te dizer, eu pago, e eu acho que você paga também. Eu pago para ver famílias restauradas, eu pago para ver vida arrancada do inferno e sendo colocada no céu. Eu pago para que crianças tenham uma experiência com Deus e possa desde cedo amar a casa de Deus e nunca se apartar da casa de Deus. Eu pago para ver criança tendo uma experiência com Deus. Eu pago para ver vocês jovens tendo uma experiência com Deus. Eu pago para você mulher, para você homem, para você. Eu pago, eu creio que você paga também, porque não tem coisa melhor e mais rica que a gente vê gente experimentando salvação. É melhor gente experimentando salvação. Estava ali na hora do louvor, meu amigo me abraçou e disse assim, celebrando: pastor, cheguei nessa igreja, a igreja era só um pedacinho, e ele chorando disse assim: se não fosse essa igreja eu não teria conhecido Jesus. Para mim paga, Bené, para mim paga. Eu digo assim, vou para casa feliz. Gente transformada. É um amigo meu que chegou essa semana e mandou um recado para mim. Disse assim: pastor, eu estou feliz. Ele mandou uma mensagem para mim. Assim: olha, pastor, eu recebi aqui um recado. Uma mulher me convidando para a gente fazer um programa. Ele disse assim: pastor, hoje eu não vou. Não é porque eu tenho medo da minha mulher descobrir. Sabe por que eu não vou mais para um programa desse, pastor? Porque hoje eu quero agradar a Deus. Isso não é terapia, meu irmão. Isso não é remédio. Isso não é conversa humana. Isso só tem um caminho, é Jesus Cristo. Ei, é gente transformada. Ah, meu irmão, eu quero declarar salvação sobre a tua vida. Você vai experimentar nascer de novo. Você vai nascer de novo. Você vai viver o novo nascimento.
você vai ver transformação na sua vida, você vai amar a Deus, você vai dizer assim, olhar para o teu passado, e você vai dizer como o apóstolo Paulo diz, ei, aqueles que estão em Jesus são nova criatura. As pessoas vão olhar para você, e o que é que aconteceu contigo? Mulher, cadê tu? Mulher, onde é que você está? Macho, cadê tu? E você vai dizer o seguinte: ô meu irmão, eu gosto muito da tua amizade, gosto de você, mas deixa eu te falar uma coisa, aconteceu algo na minha vida, eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a experimentar o amor de Deus por Jesus, e eu comecei a ter uma vida transformada. Ei, não é sobre eu não posso ir, é sobre hoje eu não quero ir. Não é sobre é proibido, é sobre eu não quero desagradar a Deus, porque a minha vida foi transformada. É para baixar a mãe. Você vai experimentar novo nascimento. Você vai experimentar novo nascimento. Você vai experimentar coisa nova. Deus vai fazer você nascer de novo. Eu creio. Creio, meu irmão. Eu louvo a Deus por vidas transformadas, cara. Minhas maiores alegrias, se não for a maior alegria, de ver gente transformada. Porque se Jesus Cristo transformou minha vida, se Jesus Cristo alcançou minha vida, ei, gente, Deus pode alcançar a tua vida, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história, e Ele vai mudar a tua história. Eu quero terminar dizendo que nós somos dessa igreja, vamos continuar sendo dessa igreja, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. Nós amamos a palavra. Por causa do amor de Deus, da graça de Deus, nós amamos a palavra e nós amamos o Espírito Santo. Por causa do amor de Deus, da graça de Deus, nós amamos a palavra, amamos o Espírito Santo, e nós vamos ver vida transformada. E quando a gente olha tudo isso, a gente vai se deparar uma coisa: nós somos uma igreja que ama Jesus. Por causa de Jesus, eu e você, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, nós entramos na graça. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, a gente começa a entender a palavra de Deus. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, nós recebemos o Espírito Santo que vem de Deus. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. A certeza da salvação. Se a morte bater na nossa porta, nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para a nossa casa. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Nada vai nos causar dano. Por causa de Jesus Cristo, nós somos a igreja que ama Jesus, nós somos a igreja que fala de Jesus, nós somos uma igreja que adora Jesus, nós somos uma igreja que prega Jesus, nós somos uma igreja descomplicada. A nossa mensagem é sobre Jesus Cristo. A gente ensina muito o que Jesus ensina muito, a gente não ensina pouco o que Jesus ensinou pouco, a gente ensina o que Jesus ensinou muito, a gente vai ensinar muito. E que se Jesus ensinou pouco, a gente não vai ensinar. Essa igreja que é sobre Jesus Cristo, essa igreja que ama Jesus Cristo. Ah, meu irmão, nós somos essa igreja. Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre.